Deus criou o homem, os órgãos fizeram uma votação para ver quem ia comandar o corpo. O cérebro falou que era o mais importante porque mandava em todos e ia comandar. O coração falou que ia comandar porque bombeava o sangue para o corpo todo. O pulmão falou que ia comandar porque manda oxigênio para as células. Aí o cu virou para todos e falou: vocês não vão me deixar comandar, então tá bom. O cu trancou, o cérebro parou de pensar, o coração acelerou e o pulmão ficou ofegante, então todos decidiram que o cu iria mandar. Moral da história: os caminhoneiros são o cu da sociedade. Que momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Uejima. Olá, pessoas! Fazendo arroz no fogão a lenha, Bruno da S. Fala, rapaziada, aqui é o Mike Oliveira e testemunha! Fala, galera, sem gasolina, aqui é o Sandro. E ainda temos o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, esse Papo de Calçada é especial. Tá, a gente tá gravando. É especial porque é papo na rodovia. É papo no acostamento. Pois é, papo de acostamento. É, isso aí, papo de acostamento. Estamos gravando, hoje é dia 29/5, né? 29 de maio. 2 dias antes do que esse episódio vai ao ar. Eu sei que em 2 dias no Brasil que nós estamos vivendo pode acontecer muita coisa. Mas estamos fazendo essa edição extraordinária aqui porque tá incomodando muito essa situação. A gente falando ali no grupo, eu ontem mandei a mensagem pro pessoal, falei: galera, e aí, o que vocês acham? Vale a pena falar e tal? Todo mundo concordou de falar, então vamos tentar, né, entender o que tá acontecendo, como que a gente chegou nisso tudo aí, nessa situação toda, pra onde a gente vai, qual que é o nosso futuro. Eu, pelo menos, como brasileiro, eu tô meio assim, não sei, entendeu? Eu tô perdido. Eu vou pedir ajuda aos meus colegas aqui pra gente entender essa situação. Ó, só pra você entender, rapidinho, só pra você entender a gravidade da situação, se você colocar no Google, perguntar pro Google como começou a greve dos caminhoneiros, é o primeiro tópico. O segundo é como começou a Primeira Guerra Mundial. Olha a importância do negócio. Pois é. E eu só queria fazer uma curiosidade aqui, que há 1 ano atrás o nosso Papo de Calçada está fazendo 1 ano, né? 1 ano nesse mês. E há 1 ano atrás... Muito bem! Aos exatos 29 de maio de 2017, nós gravamos um episódio especial sobre aquele áudio do Wesley Batista, né, lá da JBS, que entregou o Temer, que teve aquela história, né, Temer que abafar isso, não sei o quê. E então o mundo tá dando voltas muito rápido, né? O Temer se safou daquela lá, e agora 1 ano depois... sabe? Mas a bomba tá crescendo. Pois é, cara. Então, assim, eu sei que essa crise não começou agora. Eu sei que todo esse problema da última eleição, né, desses últimos 4 anos, culminaram agora, mas alguém poderia me dar um panorama aí, ou cada um de vocês, o que acha que influenciou isso daí? Por que nós chegamos? Por que o brasileiro tá nessa situação? É o seguinte, igual eu tinha falado antes, pode ser definido como um acidente de avião. Tem várias variáveis de vários cantos e a situação atual, política, influencia muito também. Só que tem um pequeno item no meio de todas essas coisas que pode ser o principal influenciador de toda essa crise que... No ano passado, mais ou menos no ano passado, a política de preço do petróleo da Petrobras ela foi alterada.
ela ficou flutuante, vamos dizer assim, o preço do barril do petróleo internacional e o preço do dólar. Antes era controlado, vamos supor, se tivesse uma variação, a Petrobras ela segurava essa variação e repassava 2 vezes ao ano para a população, vamos dizer assim. E como agora está flutuante, pode acontecer de diariamente oscilar, que foi exatamente o que aconteceu. Os caminhoneiros, eles são abastecidos com diesel, né? Na gasolina, a porcentagem de imposto, vamos dizer assim, é 34%. No diesel, é 56%. Então, tu imagina o prejuízo que esse pessoal está tendo, somado a toda aquela questão do frete, que não alterou o valor, o pessoal eles não estão conseguindo ter lucro. Então, são duas frentes. A política antiga de não repassar o preço para a população, ela dava um prejuízo bilionário para a Petrobras, porém protegia a população e protegia da inflação. Essa política mais liberal corria-se certo risco de aumentar em uma semana várias vezes e ficar uma loucura. E provavelmente o que não foi pensado lá atrás é que o Brasil depende muito da rodovia. E se desse uma merda gigantesca, tudo ia parar. Olha, deixa eu só fazer aqui um comentário sobre a fala do Michael, que acho que ele conseguiu resumir com uma lucidez algo que a gente está tentando explicar há um certo tempo no nosso dia a dia. Que foi uma mudança na política da Petrobras. A ideia de que é uma empresa que precisa dar lucro, né, que a Petrobras não dá lucro, então vamos investir no livre mercado, vamos abraçar o contexto neoliberal e tal, e deu no que deu. Né? Então, a meu irmão até postou alguma coisa no Facebook em relação a isso. Disse, mas o que é que vocês estão achando ruim? Quem defende o livre mercado tinha que estar comemorando, e se tiver que pagar 11 reais no litro de combustível, vai ter que pagar comemorando. Esse é o livre mercado e o que vocês queriam com a Petrobras. Né? É a ideia de que ela precisa dar lucro. Né? Quando o gerir recurso natural, o gerir recurso de uma estatal tinha que ser revisto ou pensado de outra forma, que é onde a gente fala que mora o grande perigo, porque as universidades públicas também não dão lucro. Então daqui a pouco muda-se o jeito de gerir as universidades públicas porque elas não estão dando lucro, e aí como é que a gente vai ficar? Então eu bato palmas aqui para a forma que o Michael expôs, que foi muito didática e que eu tenho maior dificuldade para explicar para as pessoas. Né, que foi uma mudança na política da Petrobras que veio com essa nova visão de governo. Né, eu vou poupar aqui de defender ou não defender o governo atual, o anterior e tal, a forma com que esse governo chegou ao poder, mas veio com ele, né, desmantelando toda a luta do que já era difícil e cheia de polêmica das gestões anteriores. E em relação à rodovia, eu lembro que eu acredito que o ano era 98 e a gente 99. A história das rodovias, não é? Das ferrovias. A gente foi taxado de louco, de subversivo, de esquerdopata, assim, nos anos 90 já tinha isso não é de agora. E assim, eu gostaria muito de encontrar as pessoas, muito de encontrar as pessoas que nos taxaram, que nos chamaram de várias coisas na época, saber, e agora? O que elas acham? Elas continuam achando que aquilo era absurdo? Que a nossa briga com o FHC, com todo aquele sucateamento de ferrovia, investimento em BR, que já era atrasado nos anos 90, né? Eu queria saber onde elas estão. A grande questão, Angélica, como você falou, o problema, por exemplo, na mudança da política da Petrobras, que eu enxergo, é que ela mudou literalmente do dia para a noite. Porque se você vai... Aí vamos combinar que durante o segundo mandato da presidenta, desculpa, é o hábito. A política econômica subsidiava os preços da gasolina. Ou seja, quer subsidiar? O Estado dá dinheiro, né, através
das diversas receitas que possui, dá dinheiro como uma forma de compensação para quando o aumento do petróleo, quando o aumento do preço da gasolina precisa acontecer. Então, ficou muito tempo atrelado esse subsídio do governo ao preço dos combustíveis. Tentou-se demonstrar isso de diversas formas, até que a bomba estourou e a gente chegou à crise que estourou em 2015, né? Quando esse maldito assumiu o governo, e aí a Petrobras era foco, inclusive, de investigação policial, então vamos colocar um gestor, porque o nego adora essa palavra, vamos colocar um gestor do mercado na presidência da Petrobras e vamos deixar a Petrobras oscilar, o preço da gasolina oscilar exatamente de acordo com a demanda e a oscilação do petróleo. Só que o preço do combustível no Brasil ele não está associado só ao preço do petróleo, o preço do barril do petróleo mundial, de acordo com a Bolsa. Ele também está associado ao preço do dólar, porque o Brasil também importa petróleo, foi o que o Marco falou. Então, são dois preços que sofrem variações diferentes. O dólar comercializado no Brasil sofre um tipo de variação e o petróleo ele sofre uma variação mundial. Então, do dia para a noite, a gente escolhe estabelecer uma regra baseada em diversas regras. Então, isso dificultou muito qualquer possibilidade desse preço ficar congelado. E aí, podem me jogar pedra, acredito muito que muito posto de gasolina aí deve ter tomado muito preju até entender que era isso que estava acontecendo. Agora que essa parada está no jornal, é que os caras vão reajustar preço de gasolina do dia para noite constantemente. Fora que a moeda do Brasil, que é o real, ela não tem a força que outros países têm que adotam essa mesma política, né? Então o real, ele sofreu perdas, foi tudo cagado, né? Foi o dólar, foi o preço do petróleo e foi o real que foi prejudicado ao mesmo tempo e o Brasil acabou ficando para trás. Tanto não foi planejado isso que no meio dessa crise aí, acho que tem uns 8 dias de greve, né? No meio disso, o governo pressionou a Petrobras para mudar a política dela e ela mudou, interferiu no preço. Só que daí o mercado não enxergou com bons olhos, aí vai aquele personagem da Revolução dos Bichos lá que faz a propaganda oficial, né, que fala, não tá acontecendo nada, camarada. Ele só explicou, não houve alteração. É porque a grande preocupação da Petrobras não é no preço do combustível, isso aí é problema do governo. O negócio deles é a ação, que caiu, que hoje que deu uma respirada lá em Nova York, né? Mas tá caindo e qualquer coisa nesse sentido é queda para Petrobras e prejuízo para o governo. É como se fosse assim, nós passamos aquela história da carne, né? No ano passado também, justo quando aconteceu o negócio da JBS, aquele boatozinho que foi ali já causou um grande prejuízo pro país, né, pros vendedores de carne. Imagina agora o petróleo, o pessoal aí falando que caminhoneiro não tá andando, que não sei o que não tá vendendo, não tá chegando petróleo no posto de gasolina, porque o petróleo ainda tem a parada que ele é perecível, ele não pode ficar muito tempo ali no caminhão que ele perde qualidade. Então tem isso também. Às vezes o cara vai ter que voltar para reabastecer, sabe? Então é muito prejuízo para a Petrobras isso que está acontecendo. Eu ia falar que o pessoal se cansou de tantas altas, eles resolveram fazer a greve e se em alguns momentos no passado a população não tinha noção do quão impactantes são os caminhoneiros e a estrada pro Brasil, acho que agora todo mundo já sabe. Quando você olha naquele Brasil que eu quero, né, dos jornais da Rede Globo de televisão, quando aparece o mapinha da onde a pessoa está vindo, repara sempre que no norte do país
a maioria dos pontos de onde vêm os depoimentos das pessoas, elas, aos poucos, agora que tem muitos depoimentos, você pode notar que elas fazem o contorno dos rios. E quando você transfere o olhar, por exemplo, para as pessoas que estão no sul e sudeste, né, você vê que aquele apinhado, não só porque aqui tem uma maior concentração demográfica, mas também porque é a forma como as estradas estão planejadas nessas regiões. Então, a gente não ocupa o país. Aqui a gente tem uma grande bacia hidrográfica, mas a gente não ocupou. Óbvio, né? No momento da colonização, sim, a gente ocupou a partir dos rios. Mas no momento em que a gente começou a abrir picada através do mato, né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que os portugueses pareciam ciris, né? A colonização dos portugueses parecia siri, porque ficava arranhando só a costa do Brasil, né? Só o litoral, e ia espraiando para os lados. Se a gente tivesse interiorizado a nossa colonização muito antes do século XXI, porque basta você ver alguns filmes, eu não preciso que você leia livro de história, porque ninguém quer mais ler livro de história, a gente vai chegar nisso lá na frente, mas você vai ver que o processo de interiorização do Brasil começa no século XX, durante, inclusive, o governo Vargas, né, que é o organizador, vamos dizer assim, do projeto Rondon, etc, etc. Então, assim, quando você vai vendo essas coisas, é que você vai entendendo que a gente preferiu meter asfalto por causa de uma especulação mercadológica do petróleo, ao invés de explorar um recurso natural. Quem sabe se a gente tivesse explorado o recurso natural, hoje a gente não estava preocupado com a poluição dos rios. Mas isso aí é papo para o futuro. Em 2050 eu já vou estar morto mesmo, isso não é mais problema não. Essa asfaltização foi mais ou menos ali em 1920, aí em 1950 no governo do Juscelino ela deu aquela estabilizada e voltou na década de 70, por aí vai, né? Aí é engraçado que eu lembro que na escola o governo, o período do Juscelino Kubitschek era sempre visto com bons olhos, né? E aí eu fui procurar outras fontes e tem essa questão de ser míope e tem a questão da dívida externa também, que aumentou muito no governo dele por conta desse projeto que ele levou. A gente não entende uma questão que é o seguinte. Aqui, minha visão, tá? Podem me apedrejar, não culpem o papo de calçada em relação a isso. Por conta das visões ideológicas e políticas que circulam no Brasil, a gente tende a ignorar fatos, né? Existe o bom e velho deitado que diz que contra fatos não há argumentos. Quando você vai estudar economia, eu não sou economista, tá ok? Mas a gente tem um pouquinho, a gente estuda um pouquinho de economia na faculdade de História, exatamente para entender esse tipo de coisa. Como o Michael falou aí, a partir dos anos 50 no Brasil, a gente tem um boom, né, uma alavancagem da industrialização no Brasil, exatamente porque o presidente Juscelino Kubitschek, ele começa a angariar fundos internacionais para investir no Brasil. Outros países, qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, você não empresta dinheiro para um parente que você sabe que não vai te pagar. O cara do boteco da esquina, ele não faz fiado para você sabendo que você não vai pagar. Da mesma forma, você não pede dinheiro emprestado à Inglaterra se a Inglaterra não confiar que você é um bom pagador. A partir do momento que existe uma democratização, ou seja, que o Brasil está tendo eleições gerais diretas constantemente, que o clima político no Brasil está tranquilo, governos e empresas resolvem investir num determinado país. Isso começa a acontecer nos anos 50. Só que no Brasil a gente tinha um atraso, vamos dizer assim, um atraso histórico de investimento em infraestrutura, que era o que o Guilherme estava falando antes da gente começar a gravar aqui. Então, o governo Juscelino é quem impulsiona isso.
ainda no final do governo Vargas, com a criação das indústrias de base, etc., que é de lá é onde sai a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas, a partir daí, a partir do Juscelino, você tem essa industrialização do país. Não à toa, a Volkswagen é a primeira companhia internacional, né, a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil. Por quê? Porque havia confiança de que as coisas aqui estariam num bom trato. Só que isso gera endividamento, obviamente. Você vai pedir dinheiro emprestado. Não é igual você pedir dinheiro emprestado ao parente, olha, eu te pago mês que vem, ou eu te pago quando eu estiver empregado novamente. Os países organizam esses empréstimos de maneira diferente. Esse clima, ele foi constante durante um bom tempo. Você quer que eu te diga até quando ele foi? Até 1964. Vou te dizer melhor, ele foi até 1973. Depois que a crise do petróleo, né, dos países produtores de petróleo, em 1973 ocorre, no Brasil não tem como importar petróleo, o preço está muito caro, e o Brasil deve muito aos países. Os governos da época resolvem continuar a mesma política. E é esse um grande problema que a gente tem aqui. A gente não acompanha. Por que as pessoas no Brasil não entendem a questão do livre mercado? Primeiro, porque entendem que é algo do mal, né? E segundo, porque tá dando certo agora, então dá pra gente ficar confortável aqui. Não dá. Quando você é comerciante, você começa a ver que um produto não está vendendo, o mínimo que você faz é baixar o preço, fazer uma promoção para aquele produto vender. Aqui no Brasil, política econômica não se faz desse jeito. Entende-se que dá para prolongar durante muito tempo. Não, numa política de livre mercado você não faz nada durante muito tempo, a não ser que você tenha uma carga tributária, ou seja, uma receita tributária, uma receita vinda de impostos muito grande. E é nisso que a gente se vale. A gente tem uma carga tributária muito grande. E a gente vai tentando controlar muito tempo. Entende? E aí, um boom é exatamente isso. A gente investiu num tipo só. A gente investiu só na asfaltização. A gente não investiu em ferrovias, a gente não fez estudos adequados de ferrovias, lugares onde se construiu ferrovia, onde trem não pode passar, entende? A gente não se investiu em hidrovias, é muito complicado, é muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, que ela adota esse tipo de sistema que o Brasil passou a adotar, ela é obrigada, por lei, a estocar combustível que sustente o país pelo prazo de 90 dias. Então, quer dizer, o Brasil ele tentou avançar ali, dialogar com alguns países em determinado aspecto, mas mostrou que não tem planejamento. Mas o Brasil é o país que ele faz a coisa sem estruturar, né? É o famoso... Tem uma frase clássica que é assim... Brasil mas é eu falo Brasil. assim, é o famoso caso do cara que quer construir uma casa no brejo. Entendeu? Você não tem estrutura, não adianta. Você pode até fazer uma casa bonita no começo, mas ela vai cair uma hora ou outra, sabe? Todas as reformas que acontecem no Brasil, elas não são pensadas para serem feitas sei lá, o resultado chegar daqui a 4, 5, 8 anos. Não, o resultado tem que ser agora e depois se vira pra consertar. Deu lá no episódio do Enem mesmo, eu acho que até comentei sobre isso, que o Enem, a forma que ele foi feito, beleza, é legal, tá funcionando agora, mas eu fiz o primeiro Enem e eu lembro que foi uma confusão. Você não sabia que escola que ia aceitar Enem, que escola que não ia aceitar. Você não sabia para onde você fazia o vestibular, entendeu? Então as coisas no Brasil sempre funcionam assim. Pode ver aí essas reformas que estão acontecendo agora. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Todas essas reformas, elas não são pensadas assim, peraí gente, vamos estruturar primeiro e depois fazer o negócio funcionar. Não, tem que fazer funcionar. Depois se vira. Quem vier na frente se vira pra consertar. Do dia pra noite, né? É do dia pra noite. Entendeu? Então não adianta, sabe? É igual eu tava falando, a questão
da estrutura, né? De você investir em infraestrutura. O Brasil não investe em infraestrutura, sabe? Ainda fica aquele mito, mas se fizer, sei lá, fizer gasoduto, vai tirar o emprego do cara que puxa o gás. Se fizer não sei o que, vai tirar o emprego de... Cara, o que os caminhoneiros fizeram foi a coisa mais genial que eu já vi alguém fazer. Entendeu? É a mesma coisa de você, sei lá, sabe, você fazer um sequestro sem a pessoa poder reclamar que ela está sendo sequestrada, entendeu? Ao tempo todo ela te deu a condição de você fazer o que você quisesse com ela, sabe? Mas você nunca fez, porque você, sabe, tipo, não vou fazer isso, vamos tentar de outro jeito, vamos tentar, não. Até o cara chegar ao desespero dele falar assim, não, agora a gente tem que sequestrar a filha do presidente pra ver se ele faz alguma coisa. Foi isso que os caras fizeram, entendeu? Ela tava lá o tempo todo tava lá, sabe? Tava lhe dando sopa, entendeu? Aí agora os caras vêm falar, mas isso aí tá fazendo o Brasil como refém. Porra, refém é o caralho, velho. Entendeu? Porque o que vocês fazem com o pessoal aí não é brincadeira o que esses caras passam na estrada, entendeu? Olha só, de não ter o mínimo. A Associação Brasileira de Caminhoneiros, que representa os caminhoneiros autônomos, não os caminhoneiros sindicalizados, não necessariamente os caminhoneiros de carteira assinada, ela mandou um comunicado para o governo em outubro de 2017. Estava sendo avisado que eles iam parar desde outubro de 2017. A situação não tinha como ser sustentada. E isso está documentado. Não é agora que está sendo dito, não. Isso está sendo avisado desde sempre. Os caras já estavam muito putos com a política de variação do diesel, porque o diesel é um petróleo mais bruto que a gasolina. A gasolina é refinada. O diesel nem tanto, porque ainda por cima o diesel sofre a influência do tal do biodiesel, que é o diesel que polui menos. Olha quanta coisa influencia. Entenda, eu sei que eu tenho carro, eu tenho moto, eu me ferro por causa da gasolina, a greve dos caras, bicho, mas os caras estão deixando algumas pessoas sem comer batata. Eu vejo o tempo todo gente comendo, eu não consigo mais comer batata, eu não consigo mais comer uma alface. Você vê a importância do diesel, então, na questão, né? Não, e só pra eu completar, só falando o que o Bruno tá falando aí dessa carta, antes da greve, um mês antes de começar a greve agora, eles mandaram outra carta direto pro presidente, porque essa primeira, acho que ela tinha sido mandada pro Senado ou pra Câmara dos Deputados, não sei. Agora, um mês atrás, antes de começar, ela foi mandada diretamente para o gabinete do presidente. Entendeu? E só para depois a gente pode entrar nesse outro assunto sobre a mídia, né? De como que a mídia tá cobrindo essa greve. No Jornal Nacional, os caras estavam falando que essa carta foi uma ameaça. Entendeu? Essa carta teve, pro jornal, né, pra mídia, essa carta teve um tom de ameaça, do tipo, ou você nos atende, ou então nós vamos parar o Brasil. E sendo que não é isso, entendeu? É os caras avisando, olha, a gente não tá dando conta, sabe? Tem que fazer alguma coisa pela gente. Se vocês não fizerem, a gente vai ser obrigado a parar. Entendeu? Porque não tem como mais, a gente vai ser obrigado. E aí você para e pensa que tipo de governo que a gente tem, né? Tem nego pedindo socorro e o cara não atende. Fala, Michael. Aumentou muito a frota de caminhões, né? Houve concessões, houve subsídios para adquirir caminhões, aumentou muito as opções de transporte, de frete, e chegou uma hora que se esgotou devido ao alto custo, né? O negócio que eu queria tocar aqui, que é interessante, na questão da greve em si, porque, primeiro, para você protestar, para você ser ouvido, você tem que incomodar. Conceitualmente é isso, né? Seja lá em 2013 você parando as avenidas e etc, ou agora os caras literalmente parando o Brasil. E de certa forma não, eles foram ouvidos, tanto que houve pronunciamento, eles tiveram que se mexer, as leis estão passando, etc. O problema é que quem que tá no meio dos caminhoneiros e dos políticos? A gente, né? A gente, a população, no caso. Aí falta gás nos supermercados, na padaria, aí falta pão, falta comida, etc, né? É um contraste, assim, bizarro, né, cara? Porque
É um direito, é uma questão que, como a gente falou aí, já foi solicitada previamente e chegou num ponto de saturação, e eles estão lutando por algo que é deles e tá certo, tem que fazer mesmo. E só que por outro lado a gente acaba sofrendo as consequências. Cara, mas aí que tá. Então a gente pode entrar nessa questão aí também. Mas eu acho que a população, assim, eu sou suspeito a falar, talvez, porque eu sou filho, sobrinho, primo de caminhoneiros, entendeu? E caminhoneiros autônomos. Meu pai, ele foi caminhoneiro durante muito tempo. E eu conheço como é que é a vida desse pessoal, entendeu? Eu já viajei, passar assim, semanas na estrada e tal. Eu conheço mesmo, assim, de ver a situação, entendeu? Eu acho que a população, ela não pode ir contra o caminhoneiro em si, entendeu? Eu acho que o problema é o governo, sabe? O governo que tem que se virar para dar um jeito na situação. E não é o caminhoneiro parar. Porque a gente sabe também que se os caras abrirem mão do protesto deles, não vai acontecer nada, entendeu? Então o que vai acontecer mais na frente é ter outra paralisação. E aí nós vamos entrar num ciclo vicioso, entendeu? O caminhoneiro é aquele cara que de longe todo mundo vê que trabalha bastante, mas ninguém pra ouvir, né? E agora o pessoal tá vendo. Em 2015 eles já pararam, e aí foi promulgada aquela lei do caminhoneiro, porque o trabalho era pior, as condições eram piores antes, e agora pararam de novo. O meu ponto foi mais na seguinte linha, assim, é que nessa questão não existe forma deles apontarem a mira só para o governo. A gente tá entre eles e o governo, a bala passa dentro da gente. Isso aí a gente tá sofrendo as consequências, né? Mas aí também é o que a gente tava falando antes aqui, né? A questão da representatividade. Às vezes falta pra população protestar também, sabe? E esse que é o ponto que eu tava falando. A gente tem que ir contra o governo, porque não adianta a gente ficar quieto em casa, reclamando, porque se a população for realmente juntar na situação para pressionar o governo, eu acho que vai, sabe, ter uma melhora. Assim, eles vão ser obrigados a agir. Eles vão ser obrigados a agir, porque o mundo tá vendo, é aquela coisa, investidor fica assustado, começa a tirar dinheiro, ele tem que responder, só que chega uma hora que só palavra não dá, tem que agir. Eu acho que o governo já se frustrou nessa história toda da população não ir contra os caminhoneiros. Eu acho que isso aí já foi uma frustração pro governo. Foi. Entendeu? E o que mais que eu ia falar? Até perdi aqui no raciocínio. Mas a população não só não foi contra, como se juntou a eles nas ruas. Entendeu? Então tá acontecendo isso. E outra coisa só que eu queria falar sobre os caminhoneiros autônomos é que os caras ainda sofrem por ser autônomo, porque tem as grandes empresas de transportadoras que têm total prioridade, sabe? Quando você vai, por exemplo, combustível, a maioria dos caras que puxam combustível são da empresa, saca? Não tem um caminhoneiro autônomo que puxa combustível, praticamente. Se tiver, é muito pouco, eu não conheço. Porque o custo para você ser um caminhoneiro de combustível é muito grande. Então, aí se você pegar, sei lá, outras cargas, aqui na minha região tem a Uzi Minas, né, que tem minério, então eles puxam muito minério, tem as empresas transportadoras que puxam, e esses caras da transportadora, eles têm prioridade, o autônomo só carrega depois que todos os caminhões da transportadora carregarem, sabe, então esses caras ainda tem isso ainda, o agravante da situação deles, que é, além de ter o custo alto, além do cara ter que, sabe, arcar com todo o custo do caminhão dele, que é caro, que um pneu de caminhão é R$2.000 um pneu de caminhão, ou mais, depende do caminhão, entendeu? Mas o preço todo, o cara ainda é o último da fila, ele é o último a entrar no negócio, sabe? Ele sempre tá tomando prejuízo. E é o cara que tá sozinho, né, cara? É o cara que não pode, estar ligado, porque também tem muito isso. Porque o que acontece? Às vezes o cara tem um dinheiro, eu conheço um sujeito desse, que é um cara que faz frete, mudança. O caminhão dele nem é caminhão baú. Ele tem só a carteira de motorista para dirigir caminhão. Fora isso, ele não tem mais nada. Então, às vezes, para carregar carga viva, você precisa de certificação.
Para carregar combustível, você precisa de certificação. Para carregar, para ter um veículo articulado, você precisa de uma certificação. Ou seja, então o cara, ele se vê numa posição seguinte, e obviamente cada certificação dessa custa tempo e dinheiro, não necessariamente nessa mesma ordem. Porque o cara vai ter que fazer um curso, por exemplo, o cara que transporta produto químico, não é qualquer caminhoneiro. Você tá entendendo? Esses caras normalmente que a gente tá às vezes na estrada, que fazem uma barbeiragem na frente da gente, óbvio, tem o cara que já é motorista profissional e tal, mas tem o cara que é só o cara que tá dirigindo o caminhão dele e que tá com pressa para entregar, para chegar lá no ponto, pegar outra carga e voltar para casa. Tem muito disso também. É isso que a gente tem que entender. No episódio que a gente fez sobre o trabalho, eu disse, e eu vou sempre continuar reiterando, óbvio que o meu trabalho como professor, né, a minha profissão, a minha atividade como professor, ela é menos desgastante fisicamente do que a atividade de um caminhoneiro, porque o cara está literalmente correndo atrás do dinheiro dele, sabe? Ele está indo em busca do dinheiro dele, e você tem que levar isso em consideração. Por isso, na minha opinião, que eu fiquei super feliz do apoio que a população deu. Óbvio que eu tenho a contrapartida. Você tá apoiando porque você tá estocado, e eu realmente estou, faz parte da forma como eu administro a minha casa, etc, etc. Mas faz parte disso, de você entender o lado humano de cada profissão. Não existe. Tem gente que diz que a profissão do professor é a melhor profissão. Não, amigo. Se eu ficar sem o catador de lixo, como é que eu vou ficar na minha casa? Com bicho, com inseto, com tudo rondando na minha casa. Eu preciso jogar o lixo fora. Então eu preciso do catador de lixo. Assim como eu também preciso do caminhoneiro para que ele me traga a minha comida. Então é um negócio que o governo não contava com isso, e o governo que não tem aprovação popular. Nunca teve. Entende? Eu não conheço uma pessoa que diga assim, não, o Temer é um bom presidente. Eu não conheço. E ainda bem que eu não conheço, diga-se de passagem. Mas, fora do a gente estava falando, né, da questão da intervenção militar, né? A Angélica não conhece ninguém que apoie isso. Eu também não conheço ninguém que apoie o Temer. Fala assim, não, até que o governo do Temer está sendo bom. Pô, bicho. Bom, mas aí que bom, né? Porque eu não pretendo conhecer ninguém, nem de uma estirpe, nem de outra. Não é, cara? Porque ele tem tanta baixa popularidade que as decisões dele são absurdamente descoladas da população, da impressão que ele tá vivendo em um outro mundo, né? Tudo bem que os outros não eram muito diferentes, mas pelo menos nas palavras, os discursos disfarçavam, né? Aqui é na cara dura, e não só ele, os ministros também. Aí que tá o problema do tipo de governo do Temer, sabe? Que é um governo que entrou por causa de um impeachment e que desde o início não tem nenhuma intenção de reeleger nem nada. Porque o cara faz o que ele quiser, sabe? Ele não tem compromisso com a população. Ele não tem nenhum compromisso com a população de, pelo menos, não estragar o que já tá. Sabe, ele, se foda, eu vou ficar aqui 2 anos, então vou fazer o que eu quiser e eu não devo satisfação com ninguém, igual vocês falaram. Não conheço ninguém que apoie o Temer, que acha o governo Temer... Bom, mas realmente não existe, sabe? E ele sabe disso, que a população não apoia ele, não tá do lado dele. Então ele faz o que ele quiser, esse que é o maior perigo desse tipo de governo. E na linha do tempo dessa greve aí, ele fez a declaração no domingo, e algumas das reivindicações dos caminhoneiros foram, de certa forma, atendidas, como a redução no preço do diesel, aquela questão dos pedágios pro eixo elevado, né, que é aquela, falando em bom português, que é aquela rodinha que fica mais, que fica suspensa quando eles estão leves, vamos dizer assim, né? Marota! Só que o pessoal continua na rua. Porque o cara é aquilo, não compreendeu o fato. É aquilo que o Guilherme estava falando. Por que ninguém levanta? Né? Aí quando tem a lideranças, né, no plural, lideranças organizando uma determinada categoria, porque, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, os caras
já se deram por satisfeitos com as concessões que foram dadas, com as reivindicações que foram atendidas. Então, hoje o jornal passou o dia inteiro dizendo que, né, o abastecimento está voltando ao normal. Então, os produtores da região serrana, do norte do Rio de Janeiro, que abastecem com muitas frutas, verduras e legumes a cidade do Rio de Janeiro, já começaram a entregar e tal. Então, no Rio de Janeiro, a parada já está mais abastecida. Está começando a reabastecer. Mas, por exemplo, o Sul ainda não está. O Michael pode confirmar isso ou discordar. Um mês para voltar ao normal. Um mês para voltar ao normal. Olha isso. Aí, e outras regiões como o Centro-Oeste, que, por exemplo, precisam escoar a produção de soja, estão com dificuldade. Então, assim, as medidas do cara são impopulares. E aí, quando existem as lideranças, e aí eu não tô dizendo que elas entendem ou elas não entendem, tá? Tem uma rapaziada lá que tá inflando os caras, é o seguinte, estão dizendo pra eles, olha, cara, não tá bom ainda, porque, ó, pensa nessa e naquela situação. Eu não sei se esses caras são independentes, se esses caras são de sindicatos, se eles são de partidos, se são de alguma liderança política, eu não quero saber disso. O que importa, e é isso, a minha opinião, eu gosto de ver o circo pegar fogo, é a minha opinião. Por quê? Expõe esse monte de absurdos que os mandatários causam, entende? O cara... Por exemplo, o Michael citou o discurso de domingo. Cara, na sexta-feira, quando eu vi a cara e a voz do Michel Temer falando que assim, então agora nós agiremos com autoridade, porque temos que agir com autoridade. E mandou exército, força nacional, polícia militar em cima dos caras. Eu não vi, ainda bem, nada assim de... Porra, os caras sendo escrotos e como é que fala? Agindo com violência com os caminhoneiros. Eu não vi nenhum vídeo, nada me relatando, nada chegou a mim em relação a isso. Mas o tom de voz do cara dava essa impressão de que assim, ó, vamos soltar os cachorros, sabe? Vamos soltar os cachorros. Exato. Aí, e se acontecesse, se eles partissem com truculência, ia ser igual a 2013, porque o que levou a população para em 2013 foi a porradaria. Eu acompanhei de perto, foi aquela porradaria quinta, sexta, que choveu no YouTube e a mídia noticiando outra coisa e a população foi pra rua. Aqui seria a mesma coisa. Até 2013 foi bizarro, porque o protesto era contra o prefeito que era de um partido, aí a população foi pra rua e as causas dos protestos, elas se diversificaram, né? Porque igual tu tava falando, não tá bom ainda, na questão de atender as demandas. Agora, entre outras coisas, o pessoal pede a própria saída do Temer. Tem gente pedindo intervenção militar. Tem gente pedindo a anulação do jogo Real Madrid-Liverpool por causa do Sérgio Ramos, aquela sacanagem que ele fez. Talvez essa última seja atendida, as outras eu não sei. Tem um negócio que eu queria falar rapidão, que eu vi uma foto de 2 cartazes, uma pessoa do lado da outra. Eu não sei o contexto da foto, não sei se aquelas pessoas estavam em comunhão de opinião, porque pelo menos pra mim era uma contradição absurda. Era o poder emana do povo e o cara do lado tava escrito intervenção militar. Eu pensei, cara, isso é uma contradição tão grande, que eu fiz o raciocínio, vamos supor que eles assumissem no dia seguinte. Qual seria a primeira coisa que eles iam fazer? Cara, tem um vídeo, por mais que reacionário que esse comentário possa parecer, mas é só pra exemplificar o que o Michael tá falando. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, quem ama ou odeia, procura para dar uma olhada, ele explicando exatamente isso. As pessoas pedem intervenção militar. Tá bom, os caras saem hoje, eles passam um walkie-talkie. Alô, como é que você está? Vamos tomar o poder. Entendido. Os caras não vão botar tanque na rua, pilotão na rua. Não, para tudo tem que ter planejamento. Aquilo que o Guilherme estava falando. Até para fazer uma intervenção militar, o cara tem que fazer um planejamento. O cara tem que falar assim, bem,
a gente vai botar o tanque na rua, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. As pessoas se iludem de achar que o golpe foi golpe, 31 de março de 1964, na calada da noite. Foi um golpe, não foi revolução, não foi artigo da Constituição, igual tá rodando aí no WhatsApp. Não, foi golpe militar. Os militares tomaram o poder do Brasil em 31 de março de 1964, mas eles planejaram. Por quê? Porque eles anularam todas as dissidências, todos aqueles que seriam inimigos do novo regime. Houve planejamento, sim. Vejam a trilogia do Hélio Gaspari, o jornalista Hélio Gaspari, sobre a ditadura. E vocês vão entender, cara. Eu não preciso ficar aqui falando, não preciso ficar gastando português. Então, as pessoas pedem, vamos fazer intervenção militar. Não, ainda. Óbvio, os caras estão escutando, né? A população falando, volta, vem que eu te quero, vem que eu tô facinho. Óbvio que nesse momento... A hora que pegar é igual aquele cara que pega pra tirar alguém pra dançar com força, né? Agora tu vai ser o passo que eu quero. Exata. Não era isso que tu tava querendo? Não, vem que eu tô facinho. Pronto, os caras vêm. A Angélica falou um negócio e eu tô espalhando para as outras pessoas. E o pior, Angélica, você não sabe. O pior é que você não sabe. Eu fui citar num comentário. Eu citei assim, tinha lá um desgraçado que era meu amigo, não é mais porque aprova a intervenção militar. Ele falou assim, que não sei o quê, porque intervenção militar. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vou fazer igual uma amiga minha falou no Facebook. Você quer tanta intervenção militar? Cala a boca, que é para você já ir se acostumando como é que o negócio é feito. Sabe o que o desgraçado me disse? É isso mesmo, Bruno. É melhor já ir se acostumando. Caralho, aquilo me deu uma raiva. Aquilo me deu uma raiva, bicho. Porque os caras vão invalidar o discurso. Eles não querem mais saber de nada. Esse do que eu não falo, daquele que não falamos, já era. Aquele que é proibido aquele que não se pronuncia o nome, né? Não vamos pronunciar. Eu tenho medo. Se falar 3 vezes, ele aparece. Não, Guilherme, por favor. Não, o mal não pode ser invocado. Antes de voltar pro tema da greve em si, analisando essa questão de uma maneira lógica, a ilusão da população, pelo menos que pede isso, ela é de vários pontos. Primeiro, acreditar na estrutura gigantesca para controlar a quantidade de estados que temos em um Distrito Federal, um país de dimensões continentais, como se estivéssemos com o número de população de 1974. E outra coisa, o funcionamento do mundo, né? Como que o mundo funciona hoje? Em 1964 não tinha globalização, que o Brasil ele foi se estruturando ali na década de 90, no final de 90 teve umas quebradeiras ali para se acertar e depois virou uma realidade. Se você suprime o seu legislativo e o seu judiciário, o mundo não vai ver com bons olhos, amigo. Tanto é que em 2016, quando teve o impeachment, tem uma parcela que é a favor, tem uma parcela que é contra, eu não vou entrar nesse mérito, que foi polarizado, teve gente tirando diplomata daqui como uma forma de questionamento. O que está acontecendo no seu país? Então imagine algo que é 100% aquilo que você está vendo, tipo supressão de poder. Vai sair investimento daqui de uma maneira absurda. E até onde eu sei, o Brasil ele não é autossustentável. Então, esse governo militar ele ia durar quanto tempo? Michael, isso que você falou, né? Bato palmas para você, porque você lembrou do aspecto mais importante dessa questão toda. A gente vive uma globalização, ou seja, a gente vive, de acordo com o Milton Santos, um geógrafo muito importante, uma nulização, né, uma diminuição da particularidade de cada cultura, de cada país. Ou seja, como estamos todos integrados, então hoje
ou a gente se integra, né, respeitando as alteridades, a diferença de cada um, ou a gente vai acabar com essa cultura toda. Óbvio que hoje você aceita aceita não, né? Você torce o nariz e fica torcendo de partir para cima de um Kim Jong-un, de um Maduro, etc, etc, que são ditaduras, etc, etc. Com esse retrospecto, vamos dizer assim, vamos dizer, eu não quero falar isso, mas vou dizer porque a boca é mais forte que... é um músculo muito forte. Vamos dizer que essa greve dos caminhoneiros resulte, antecipe um golpe, né? Um golpe militar novamente. O mundo todo já está de olho há uma semana por causa da greve dos caminhoneiros. Então, olha como a gente vai chegar para o cenário internacional. Pô, foi só os caminhoneiros pararem de distribuir comida e os caras fazem um golpe militar? Que diabo de país é esse, cara? Ah, mas peraí, que piada nacional, piada internacional, a gente já é há muito tempo, né? Eu acho que essa seria só mais uma, porque a gente já é motivo de escracho há muito, muito tempo. Charles de Gaulle já dizia que o Brasil não é um país sério. Charles de Gaulle, presidente da França, depois da Segunda Guerra Mundial, já dizia que o Brasil não é um país sério. Pode falar, Guilherme. Pô, fala aí, Sandro. Como é que tá a situação aí no Ceará? Por exemplo, passa uma coisa na televisão, mas aqui não tá tão caótico. Apesar de que ainda é um dos lugares que ainda o pessoal não... Aqui o pessoal ainda tá bem resistente. Por exemplo, na cidade de Tianguá, que ela faz divisa com o Piauí, é a principal acesso Ceará-Piauí. Do Piauí pra cá não tá vindo mesmo. Ainda estão lá, até inclusive caminhões da loja que fazem entrega naquela região não estão fazendo entrega. O pessoal tá indo comprar sabendo que provavelmente não vai receber tão cedo. E aí tem a Ceasa que abastece quase toda a região norte também. Mas assim, o pessoal tá conseguindo ainda trazer coisa da capital. Aí tá vindo um pouquinho mais caro algumas coisas. E aqui tem gasolina. A 4,80. É porque assim, aqui em Sobral é a gasolina mais cara do estado do Ceará. E quando teve aquele anúncio, eu acho que foi em Recife que chegou a 10, foi? Colocaram 10? Pois é. Aí aqui não... Eles não aumentaram. Mas assim, naquela gravação da semana passada que eu disse que ia fazer uma viagem à noite, eu ainda passei 40 minutos na fila, naquela de que ia acabar. E se acabou no outro dia, a gasolina, até eu ia de moto, aí eu fui de carona trabalhar. Mas aí começou a vir os caminhões, aí já tá normalizado. Aí tava passando hoje no CETV, né, que é e só no Juazeiro que ainda tá complicado. Porque o presidente mesmo da Petrobras do Ceará, ele explicou que como é o abastecimento. A central de Fortaleza, ela abastece a capital, né, a região metropolitana, o Sertão Central e a região norte, né, que é aqui. E a parte do Centro-Sul e Cariri, né, que é o Juazeiro do Norte, Crato, esses lugares, vem do Pernambuco. E aí provavelmente, né, ele mesmo falou com essas palavras, né, provavelmente lá o distribuidor do Pernambuco deu preferência ao Pernambuco. Caramba! Caso eles consigam passar, chega aqui. O negócio é que as barricadas mais pesadas são no Ceará. Hoje, agora à noite, foi anunciado, né, que já conseguiram ali tirar o pessoal do São Gonçalo ali, conseguiram... Porque tem o Porto do Pecém também, que tipo tem o Porto de Santos, aí que a gente tem o Pecém, que é o principal saída aqui de coisas que vão para outros países. E lá também estava tudo fechado. Aí eles conseguiram pelo menos aliviar a passagem, mas ainda tem gente lá ainda tacando fogo em tudo lá. Mas Sandro, falando aqui de Pernambuco, do escoamento aí para o Ceará, para pegar aquela região do Araripe, né, Crato, Juazeiro e tal. Cariri. Do Cariri, desculpa. Aqui em Pernambuco, no interior, não tá chegando nada, não. Né, é a mesma que vai pro Juazeiro. Então, mas no interior aqui não tá indo nada ainda, pro interior daqui, né? Então, não é nem que priorizou Pernambuco, não. É que nem Pernambuco tá não tá abastecendo nem aí, né?
No Recife teve combustível parte do dia, mas já acabou, não tem mais. E o que eu não tô sentindo diferença é no bairro que eu moro, que é vizinho de Boa Viagem, né? Vizinho de um dos bairros que representa elite aqui e tal. O meu bairro é vizinho. No meu, eu não senti falta de absolutamente nada. Eu fui ao supermercado todos os dias. E mercadinho de bairro, né? Porque eu não faço compra em grandes redes. E aí os preços estão absolutamente iguais. O que eu notei são quitandas muito pequenas no bairro que não tem nada. Isso que eu queria falar. E aí a gente falou muito, né? A gente falou da esfera federal, né? Falou do Temer. A Angélica falou dos representantes, né? Daqueles que apoiam o Temer, dos candidatos, etc, etc. Mas, cara, eu sei que existe uma crítica muito grande das pessoas que falam... As pessoas reclamam, né? Fazem crítica a quem diz isso. Mas, cara, olha só que povo, né? A gente tá incluído, né? Do cara que entende... É isso que as pessoas não entendem no livre mercado. Pouca oferta, o preço aumenta. Isso é, sei lá, matriz básica de qualquer economia. Então, os caras abusaram no preço, cobraram 10, 15 reais. Teve um posto aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que cobrou 15 reais o litro da gasolina. E vagabundo pagou. Vagabundo pagou 15 reais. Então, assim, falta a liderança para o cara dizer assim... Não adianta, gente, vocês estão escutando, não adianta ficar no Facebook fazendo protesto. Você tem que parar para pensar que a maioria da população do Brasil não tem acesso à internet, não vai ver seu post revolucionário no Facebook, no Twitter ou em qualquer que seja. Entende? Você tem que falar no boca a boca. Eu sei que dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, porque você tenta convencer as pessoas e as pessoas... farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que esse é o ditado que resume o brasileiro. Eu apanhei ontem por causa desse negócio do... Se o protesto é contra o aumento de combustível, as pessoas estão desesperadas abastecendo. Tinha gente lá com vários garrafões e tava tendo assalto de garrafão de gasolina também. Os caras saíram do posto, quando chegaram na esquina já tinham o tradicional 2 caras numa moto pra ir assaltando a gasolina que o pessoal tava comprando pra estocar. Aqui teve casos. Mad Max mesmo. Mad Max, o pior, o jogador do Cruzeiro trocando camisa e ingresso por gasolina. É sério? Sassá, jogador do Cruzeiro. Mas Sassá veio do Rio de Janeiro, cara. Nosso Brasil, episódio Nosso Brasil. Aí eu fui falar isso aí, né? Cara, se o protesto é contra o aumento e as pessoas estão comprando, cara, o protesto não tá valendo. Aí, não, mas tem que... Conceitualmente é um paradoxo, né? Vai aumentar tudo ao redor. Ah, não, porque eu quase apanho lá que eu falei isso aí. Aí as pessoas tinham que ver outras formas, né? Aí até, não, mas a gente tem que vir. Cara, você mora 4 quarteirão daqui, sei lá, vem de bicicleta, vem a pé, tem Topic aqui, né? Caramba, dá pra dar um jeito. É ruim assim, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, que o trajeto é maior, principalmente em São Paulo, né? Que eu morei lá e o bairro que eu morava era um dos mais afastados do centro. Então realmente você tem... quem tem transporte realmente tem essa necessidade. Mas aqui em Sobral, que não é tão grande assim, dava pra conseguir outros meios de você se locomover dentro da cidade, e isso ia forçar o posto a baixar o preço, porque ninguém tava comprando, mas vai colocar isso na cabeça das pessoas. Mas é igual, eu tava até rindo disso aqui na hora do almoço, que tava passando no jornal falando sobre a vacina da gripe, né? Que não tá tendo muita vacinação esse ano. A meta lá era 90% e tá em faixa aí de 70% de vacinação do público-alvo. Aí eu comentei aqui em casa e falei assim, é só falar que a vacina tá acabando que todo mundo vai lá vacinar, né? Porque tem isso também. Mas, cara, isso que o Sandro falou é um negócio muito legal, porque é o seguinte, você tenta mostrar para as pessoas
óbvio, há diferenças. A gente vive num país de dimensões continentais, é muito complicado. Mas, ainda que a gente não vivesse, vamos combinar que se a gente vivesse num país do tamanho de Portugal, que é menor do que o estado de Sergipe no Brasil, quando você diz para os outros que você percorre 9 quilômetros para ir de bicicleta da sua casa ao trabalho, as pessoas acham que você é um herói. A casa onde eu moro hoje em dia, ela fica no alto de um morro. E não tem asfalto, então tem muito cascalho de pedra e tal. Então, é mais seguro descer com a tração motora da moto ou de um carro. Como eu tava com pouca gasolina na moto, eu não gastei. Fui descer o morro de bicicleta, quase tomei um tombo. Mas fui na venda comprar meu pãozinho, né, e tal. Quando eu cheguei na venda de bicicleta, aqui é pequeno, né? Aí todo mundo, ixi, Bruno, você veio de bicicleta lá de cima? Falei, vim. Nossa, você é corajoso. Se eu disser pra você que dá 1,5 km, né, da distância da minha casa pra onde eu compro pão, aí você fala assim, mas 1,5 km parece muito, mas não é, cara. É 5 minutos andando de bicicleta. Você ainda por cima... cara, você ainda faz bem ao coração, sabe? Ainda mais se for descida. É meio perigoso, porque na minha rua é perigoso. Mas tem outros lugares que não é. Às vezes é asfalto mesmo. Você, desce aquele ladeirão de bicicleta. É até uma aventura que você tem há muito tempo. E tal. Mas é isso. Você tenta, às vezes, convencer a pessoa a viver de uma maneira diferente. Quando eu e a Renata a gente decidiu sair da cidade para ir viver num lugar mais afastado, num lugar mais tranquilo, que você obviamente passa algumas dificuldades que na cidade você não passa, do tipo, é meia-noite ou 1h da manhã, você precisa de um maço de cigarro, não tem onde você ir comprar. Então, eu já morei em lugares e que não tinha. Ou eu virava à noite sem fumar cigarro, me contorcendo no colchão, ou só ia comprar no dia seguinte. Não tinha outro jeito. As pessoas acham que a gente é maluco, mas é que é uma questão, e aí eu quero abrir um espaço para isso. Pesquisem, pessoas que estão nos ouvindo, sobre o método sobrevivencialista, sabe? Parece coisa de maluco, porque isso é uma parada meio que importada dos Estados Unidos, mas óbvio, porque nos Estados Unidos você chega num atacadão, né, que a gente chama aqui no Brasil, não sei como é nas regiões de vocês, mas você chega nesses atacarejos que você compra fardos de comida, né, e estoca. Isso no Brasil, isso era moda nos anos 80, onde a gente tinha uma inflação, a gente já falou disso aqui no programa, você tinha uma inflação diária. Né? Você compra de manhã, de tarde era um preço, de noite era outro preço. No último programa a gente falou do plantão da Globo, parece até ironia, né? A gente estava falando que o combustível aumentava da noite para o dia e nego corria para os postos. Era assim que era, isso que vocês estão vendo na televisão, era nos anos 80. Então, assim, o método sobrevivencialista é você viver de maneira que você proteja sua casa, você resguarde sua família, para que numa situação caótica, porque as pessoas pensam que situação caótica é desastre natural, furacão, terremoto, maremoto. Não, cara, é isso que está acontecendo. Você que gosta de comer alface, e um dia você comprava 3 alfaces a R$1, e hoje você tem que pagar 10 em uma única rama de alface, isso é uma situação caótica, cacete. Então, óbvio, não dá para congelar alface, mas tem diversos legumes que você pode congelar, que você pode ter sempre na sua geladeira. Você pode dedicar um dia da sua vida a separar alimentos, congelar no seu congelador, etc, etc. Pesquisa sobre isso, que é para você não passar necessidade. Entende? Porque o combustível do carro faltou, ou seja, o combustível para você comprar a coisa faltou. A coisa que você ia buscar faltou também.
Então, e se isso não é caótico, eu não sei. Então, pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre sobrevivencialismo. Pesquisem sobre como sobreviver ou resguardar-se em situações caóticas. Aqui na minha cidade até que não aumentou muito o preço de comida, assim. Onde aumentou, o pessoal já bateu em cima, sabe? A população já começou a criticar e tal. E logo até a imprensa também já foi em cima. E aí os alimentos não teve nenhuma alta, assim, a não ser o normal mesmo da época do ano. Aqui também não teve, mas aqui alguns acessos continuam obstruídos. A minha percepção é que essa semana é a última, até por conta do feriado, que as empresas estão buscando levar normalmente a situação. O transporte público já foi afetado, por exemplo, agora os horários estão distribuídos, né, de ônibus, das 6 às 8 da manhã, depois só volta às 11, vai até às 2, depois só volta às 4, e no domingo não tem ônibus, chegou nesse ponto que no domingo não tem ônibus. Aí os supermercados, por exemplo, eles têm a questão do gás, né, eles estão com dificuldade de achar locais que consigam reabastecer. Até eu fui comprar pão, pedi 7, só tinha 4. Somado a essa notícia aí, que até a gente pode falar do que pode acontecer daqui pra frente, que as refinarias estão pra entrar em greve também, né? Isso, né? Eu acredito que semana que vem aqui em Criciúma vai continuar como está. Hoje, por exemplo, é um dia perdido. Cada dia que não acontece nada é um dia perdido. Aí, pra se acertar, tu joga 3 semanas. A continuar dessa forma, acho que semana que vem vai começar a piorar o negócio. Vai começar a ter local fechando, a ter empresa que presta serviço aí não tendo condição de atender, vai começar a cair nessa situação. Porque amanhã acho que tem parada mesmo de refinaria, acho que vai ser geral. E aí é pior porque é na origem mesmo, né? No nascedouro da coisa. Mas eu acho que ficou muito tempo também o pessoal, amanhã vai resolver, não passa de depois de mais. Chegou o final de semana, não, isso aí até segunda-feira tá resolvido. Só que não tá resolvendo, né? E o problema... e o problema é que chegou num ponto desse amanhã não resolveu, que pra normalizar vai semanas aí, entendeu? Porque é como o Guilherme disse, não, a gente vê isso depois. A gente vê isso depois. A gente tá na beira de um feriadão, né? O feriado é quinta-feira, né? Feriado de Corpus Christi. As pessoas vão tentar resolver isso. Só que, pelo menos que eu tô ouvindo, que eu tô vendo aqui no Rio de Janeiro, o que está resolvendo é artigos de primeira necessidade, aquela questão de abastecer os hospitais, os insumos mais necessários. Mas todo o resto vai faltar. Vai variar de lugar para lugar. Não tem como dizer uma previsão certa, principalmente por causa do problema que a gente disse, o problema da asfaltização. Todo mundo é interligado por uma porra de uma estrada de asfalto. Poucos são ligados por via de ferro. E teve caminhoneiro paralisando até. Teve paralisação até em algumas estradas de ferro. Então, a grande questão é justamente essa. Eu previa que ia acabar essa semana. Não acabou. Principalmente. E com o governo. E eu vou direcionar isso na pessoa do presidente, dizendo que existem lideranças baderneiras. Defina para mim o que é baderneiro, sabe qual é? Porque tem gente que está orientando ou está à frente de determinados movimentos mais localizados, exatamente porque sabe do que aquela localidade ali precisa. Então, não é chamar de baderneiro. E vamos combinar, gente. Gritar, fazer protesto, parar a estrada para exigir os seus direitos. A gente... mas eu tô sem minha batata. Bicho, come aipim. O aipim continua barato. Mas não é legal você criminalizar alguém
porque está cobrando os seus direitos. Não é legal. Parem de achar que os caminhoneiros são bandidos, parem de achar que os caminhoneiros não deviam fazer isso. Não. As pessoas, eles estão cobrando os direitos deles. Se você se acha prejudicado, vá cobrar os seus. Como, Bruno? Não sei, dá seu jeito, eu não sou seu líder. Eu acredito que esse governo aí, ele aposta no final desse protesto mais ou menos o que aconteceu lá em 2013, porque como as reclamações, as reivindicações, elas meio que se difundiram agora que algumas foram atendidas e começaram fora Temer, intervenção militar e corrupção, essas coisas, que você não consegue atender de hoje para amanhã, ou de uma votação na Câmara, ou uma medida provisória, e as que que eles estão pedindo não vai acontecer. Aí a mídia cai de pau. Ele vai apostar que, bom, em algum momento essa galera vai cansar, igual 2013, que eu lembro que eu participei também, tinha aqueles... Bom, se quem tá ouvindo curte, beleza, eu não curtia muito não. Aqueles anônimos, quando eles entraram, e eles falaram a tal das 5 pautas, tu meio que sabia que não ia ser atendido aquilo ali. Chegou a um momento que é natural. O gráfico desce, o pessoal cansou. Cara, na própria Revolução Francesa, que todo mundo gosta de lembrar dos 3 lemas, né? Depois da queda da Bastilha, que as pessoas chegaram lá e existiam pouco menos de 10 pessoas dentro da Bastilha. As pessoas que tinham dentro da Bastilha eram inimigas de Estado, de acordo com o rei. Quando as pessoas chegaram lá, invadiram a Bastilha e viram que a Bastilha não era nada demais, elas desocuparam as ruas. Isso é a Revolução Francesa, 1789. Então, da mesma forma, o governo aposta na desmobilização das pessoas. Só que a gente tem pautas e pautas e pautas que precisam ser discutidas. O aumento dos combustíveis desreguladamente é uma delas. A gente tem várias. E a gente está em ano de eleição, caramba. Se a gente fizer qualquer tipo de pressão, esses caras vão ter que se adaptar. Óbvio, eles vão adaptar o discurso para aquilo que você quer ouvir. Mas depois também você tem que continuar cobrando. Não é tão fácil assim. As pessoas gostam de falar de política, só que política exige mobilização. O azar disso tudo é que, em cima do que tu falou por último ali, de continuar pressionando que é ano de eleição, é que nesse assunto específico, que a esfera ela é mais federal do que estadual, o cara que tá lá, ele, igual a gente falou aqui, tá cagando pra eleição, né? Vai tentar sangrar aí, vai tentar não sangrar muito até o final do mandato. Em cima dessa questão de discutir a política e as questões, né, o cerne do grande problema aí, infelizmente eles não vão trazer à tona. E infelizmente também protestantes não estão trazendo muito à tona, pelo menos não agora, quem sabe daqui em diante, até por uma questão de entender como é que o país funciona, os gastos da máquina pública. Porque eles têm muitos gastos que poderiam ser cortados e que facilmente compensaria a diminuição do imposto ali do combustível. Você conseguiria equilibrar as contas. Até porque se você for ver os 3 impostos ali que incidem no diesel, na gasolina, tem um chamado CID, que ele era para investir em infraestrutura. E se for puxar o histórico, ele é usado para outras áreas. Mas por que o governo não usa para o lado certo? Porque ele não consegue fechar a conta, porque tem muito custo da máquina pública. Aí tu vai pesquisar, tem coisas que eles mesmos poderiam cortar ao invés de onerar o custo final para a população. Mas a maioria deles é privilégio, né, Michael? Isso não vai ser cortado. Nunca, infelizmente. Pelo menos não nesse horizonte. A Globo, ela é foda. Ela contratou estagiários próprios só pra caçar toda a desgraça dentro dos manifestos e depois usar aquilo pra população com o objetivo de fazer a população se revoltar contra a manifestação. É fantástico. Ela não aprendeu com 2013, né? Não aprendeu. Não, começa
Começa com o fato de que, assim, logo no começo da paralisação dos caminhoneiros, a gente chegou a suspeitar de lockout, né? Eu fiquei muito ressabiada no começo, eu fiquei muito pé atrás com o começo da movimentação. Então, porque a gente tem trauma de lockout, né? E aí, quando eu vi a Rede Globo estraçalhar, falar de 500 milhões de inquéritos que estão sendo colocados para investigar lockout, eu já falei, bom, então lockout não é. Porque se ela está dizendo que deve ser, é porque não é. É porque ela está querendo tirar a legitimidade do movimento, né? Para aumentar o próprio lucro, né? Assim, então usando o empregado de marionete. A gente suspeitou muito que fosse um lockout no começo. Aí, quando agora a Rede Globo só fala na possibilidade de lockout, aí eu falei, bom, isso não vai ser. Ela está querendo tirar a legitimidade do movimento mesmo, né? Então a gente passa a ver a mídia com o avesso, né? Não, peraí, se ela tá falando que deve ser lockout, é porque o movimento é legítimo e ela tá querendo fazer com que não seja, né? Mas nessa situação agora, eu vi uma coisa inédita, assim, porque todos os veículos de comunicação, pelo menos na televisão, eles estão alinhados, sabe? Todos os canais, a gente tá falando Globo, mas é SBT, é Record, é Band... Todos eles estão alinhados na mesma situação, sabe? De ir contra o movimento. Eu não vi nenhum, assim, fora um Ratinho, uns caras meio louco desse que, sabe, não tem... Que ninguém vai barrar eles de falar alguma coisa, sabe? Até o Faustão, cara. Até o Faustão que fala merda pra caralho. Domingo, depois do jogo, eu fiquei na Globo ainda um pouco pra ver, não, será que o Faustão vai falar alguma coisa? Não falou nada. O cara, você via que o cara queria falar, mas, sabe, tava cortado ali, não podia falar. Então, primeira vez que eu vi a mídia tão alinhada, todos os canais, assim, batendo na mesma tecla, tentando desviar o assunto. O Faustão até, ele criticou agora os dois tá lados sendo, né? ali. Mas é aquela velha história, né? Por mais que eles tentem rebuscar ali os textos, as palavras, no fim do dia, eles atendem ao interesse de algumas pessoas ou alguém. Esse alguém tem uma linha de visão, uma linha de interesse, e essa visão vai descendo de baixo pra cima. Mas é isso que eu tô te falando. Influenciando a linha editorial. Mas é isso que eu tô falando. Porque às vezes você tem um que é de um lado, outro é do outro, sabe? Assim, não é todo mundo do mesmo dono, pra dizer, né, em palavras mais claras, não é todo mundo do mesmo dono. Mas todos eles foram pra mesma... E fora, depois do ano passado, a gente já meio que imagina que aconteça, mas depois que vem aqueles áudios do ano passado que a gente viu, que a Dilma Rousseff, ela fez reunião lá com o pessoal da Rede Globo, dizendo que tava batendo demais. Aí o representante da Globo, lá que era um do Marinho, que eu não me recordo o nome, falou, mas agora saiu do meu controle. A gente sabe que existe esses encontros entre governo político, né, e mídia. A gente, por nada, pode ter acontecido aí e ter um acordão, Existe essa questão, né? A mídia é um quarto poder, porque como a mídia é formadora de opinião, quando eu falo mídia, jornal, televisão, rádio, e a gente sabe que no Brasil existe, né, conglomerados de mídias ligados a pequenos grupos, né? Então a gente está falando aqui de um grupo Globo, de um grupo SBT, de um grupo Bandeirantes, elas atendem a determinados interesses. Toda rádio, toda televisão quer vender seu espaço para vender produto e para conseguir dinheiro. E aí o que me incomoda é exatamente isso. Os caras estarem vendendo seu espaço para todos eles. Eu não me lembro a outra vez que se falou diferente. Todos eles estarem vendendo seu espaço para atacar o movimento. Ou seja, o caminhoneiro é o cu. E aí todo mundo assim, caraca, o principal órgão é o cu. Então vamos atacar o cu. A gente não pode deixar o cu ser o principal órgão dessa porra. Pô, isso é absurdo. As organizações de mídia estarem atacando trabalhadores que, em parte, estão indefesos porque eles estão lá. Eu não sei onde tem bloqueio. Eu sei que tinha um bloqueio 2 dias atrás aqui, a uns 5, 6 quilômetros perto da minha casa. Eu não sei como os caras estão lá.
Eu não sei, é minha culpa. Eu não sei, eu não fui lá ver como ver, se eles estão precisando de alguma coisa, etc. É minha culpa. Eu apoio o movimento deles. Mas eu não fui lá ver, então é minha culpa. Eu tô errado nisso. Mas também não posso ficar assistindo impassível um órgão que movimenta milhões, quiçá bilhões, atacar um sujeito que está precisando de papel higiênico. Porque a gente viu nas imagens da televisão a população entregando kit com pasta de dente, escova e papel higiênico para os caminhoneiros. Então tem essa parte que a população apoiou, mas tem essa porcaria dessa mídia atacando uns caras que, em alguns casos, nem sabe que estão atacados. Ou o que é pior, eu vejo como pior, pode soar como preconceito, mas que nem, mesmo assistindo a notícia, nem entendem que estão sendo atacados, porque está sendo sutil. Em alguns casos está sendo bem visível, mas em alguns casos está sendo bem sutil. E aquele que não falamos o nome fez um pronunciamento dia desse: olha, agora o governo atendeu as reivindicações de vocês. Poxa, vocês não podem fazer a população continuar sofrendo por causa das suas reivindicações. Elas foram aceitas. Fazendo o papel que sempre fez. Há 30 anos. Há 30 anos ele sempre fez esse mesmo papel. Ele jogou com o time que estava ganhando. Mesmo que o time que estava ganhando mudasse no segundo tempo, ele ia lá e mudava de time. É interessante isso que tu falou, porque me ocorreu aqui agora que são raríssimas as vezes que o cara que tá lá em cima engravatado de uma emissora tem os mesmos problemas do cara que tá lá na rodovia. Então, como essa greve afeta todo mundo, esses donos de empresa, eles também estão sendo prejudicados. Então, aí, com certeza, tem uma boa porcentagem da razão deles estarem atacando o movimento. Até porque eu me perguntei o tempo todo como é que o Globocop estava voando, como é que eles estavam botando unidade móvel, se estava todo mundo, cara, desesperado atrás de gasolina, e eles botando unidade móvel aí atrás dos outros que tava sem gasolina, cara. Pois é, né? Caraca, eu pensei em algo bizarro. Imagina o programa, o Datena não faz mais, imagina ele fazendo o programa policial com o comandante Hamilton. O comandante Hamilton: Datena, tô caindo, tá sem combustível. Não, então, essa dúvida, né, das unidades móveis foi uma das coisas que a gente conversou aqui em Recife, com uma das batuqueiras da nação, e eu falei, será que eles não conseguem combustível? Porque, enfim, o patrocínio é muito alto, né, então eles podem pagar o preço que for. O preço que estiver cobrando, eles vão pagar e vão colocar para rodar e fazer cobertura e para tudo, né. Então, para eles não vai faltar mesmo, nunca, eu acho. Por investimento de patrocinador. Sobre esse negócio que o Bruno falou aí, que o pessoal tá criticando e não sabe como é que o cara tá lá realmente. Isso aí os caras estão ali há dias mesmo. Tem gente que às vezes, que nem como eu disse lá agora há pouco, aqui no Ceará ainda tá tendo as paralisações, né, os bloqueios. E, por exemplo, hoje eu até compartilhei no Facebook uma matéria que eu achei interessante, que os agricultores de uma cidade na Serra foram até Tianguá para levar alimentos pro pessoal que tá lá no bloqueio, lá na divisa lá com o Piauí. Isso eu achei muito bacana. E aí tava passando também, né, que o do Rio de Janeiro também fizeram isso, né? Isso aí. Porque realmente na hora de criticar, porque já tem gente que já tá começando a se voltar contra os caminhoneiros. Eu já percebi, assim, conversando com algumas pessoas, já tem gente que já tá começando a se virar. Quer dizer, já tá sendo influenciado, né, pelo estagiário lá. Um dos veículos de comunicação mais descredibilizados que existe. Olha a dicotomia como é um negócio, né, cara? O Facebook é dono do WhatsApp. E o WhatsApp é uma das coisas mais descredibilizadas. Tipo, você ouve um áudio do WhatsApp: não, aqui é o presidente dos caminhoneiros. Não, então é falso. Não, nós somos do sindicato que representa. Não, é falso também. Tudo que vem pelo WhatsApp. A gente se informa. Muita gente passa informação pelo WhatsApp. A menos que seja aquela fonte, tipo, um amigo seu que você sabe que
que tá lá em loco falando, né? Aí você vai e confia. Mas o tempo todo as pessoas descredibilizam o WhatsApp e aquilo que elas recebem no Facebook, elas consideram genuíno, sabe? Como sendo verdadeiro. Então, essa guerra de informação também, ela interessa a muita gente. Então, sai do WhatsApp e vai ver uma Rede Globo, ou vai ver uma SBT, ou vai ver uma Band, porque no fim todo mundo tá dentro do mesmo. Tá dentro do mesmo balo. Exatamente. Porque como eu tô falando, tá doendo, o Michael falou, tá doendo no bolso de todo mundo, cara. Eu não tenho visto mesmo porque meu horário não combina. Mas na hora do Jornal Nacional, eu não tenho visto o William Bonner, por exemplo. Eu não sei se o William Bonner está na bancada do jornal. Sempre quando eu vejo, são outras pessoas, né? Mas tá doendo no de todo mundo. Então, essa que é a hora que todo mundo tinha que entender que assim, vamos nos levantar novamente, vamos convulsionar. Já disse, eu gosto de ver o circo pegar fogo, porque na hora que o circo tá pegando fogo, que todo mundo se revela. Tem uma piada que diz que chegou um circo na cidade que tinha um leão, e aí tá lá, todo o circo lotou, só que o circo era daquelas arquibancadas de tábua, né? E ficou lotado. Aí chegou o cara que comprou o último ingresso, não achava onde sentar, achou aquele espacinho onde tinha 2 tábuas curvadas assim pro alto, né? Aí ele falou assim, vou sentar ali. Aí ele foi e sentou no alto daquelas 2 tábuas curvadas. Lá pelo meio do espetáculo, o leão fugiu da jaula. Foi aquele pandemônio, todo mundo correndo. As arquibancadas desceram, voltaram à posição reta e prendeu o saco do cara. O cara ficou lá de cima, da alta da arquibancada. Calma, gente, calma que o leão é manso. Então, é a mesma coisa. Esse jogo de mídia, é todo mundo dizendo assim, olha, esses caras são os vilões. Ou calma, a parada não é bem assim. Mas é porque o saco deles está sendo apertado também. Então, galera, valeu aí a vocês que atenderam, né, o bate-sinal prontamente, compareceram. Muito obrigado mesmo, eu sei que não é fácil. Né, disponibilizar o tempo de vocês assim de última hora, mas muito obrigado mesmo. Ouvinte, tentamos falar, né, sem compromisso nenhum, assim, o que a gente pensa mesmo, cada um deu a sua opinião, falou da sua realidade. Então, se a gente ofendeu alguém aí, vai desculpando, não é a intenção do podcast, mas a gente precisava discutir um assunto que é polêmico, mas que está afetando o Brasil todo. Então, alguns momentos nos exaltamos aqui, mas é o que acontece, né? Somos brasileiros e é isso aí. Então a gente tem que... Então, galera, muito obrigado. Continua seguindo a gente aí no nosso blog papodecalçadapodcast.blogspot.com.br, lá nas redes sociais, @papocalçada, e-mail papocalçada@gmail.com. Hoje não vai ter indicações porque realmente já tá bem grande aí o nosso episódio, mas fica aí o nosso abraço. Falou? Eu queria só deixar uma indicação: pesquise a fonte das notícias que você vê e veja se realmente é aquilo que está acontecendo. Então fica a dica aí, galera. Valeu.